então, como a professora Selma falou, eu sou o professor George Loula, fiz a minha graduação em Campina Grande, tá? Antigamente o FPB, depois passou a se chamar o UFCG, e depois eu fui fazer pós-graduação na Unicamp. Lá na Unicamp, eu fiz a minha pós-graduação com o tema, né, propriedades elétricas e magnéticas de compostos à base de terras raras, tá? Era um estudo que a gente fazia construindo as nossas próprias amostras a partir de ligas metálicas, né, a construção de ligas metálicas, e principalmente à base de terras raras. E o nosso intuito era descobrir propriedades, principalmente magnéticas, que fossem maximizadas, por exemplo, supercondutores ou mesmo semicondutores, tá? Que pudessem ser utilizados em escala industrial. Bom, como vocês podem perceber, não sou, obviamente, um especialista na área de astronomia, mas, como todos nós físicos, né, nós estudamos isso nas nossas graduações e o conhecimento básico aí desses temas de astronomia nós temos, né? Então, como a maioria, eu também sou curioso, tá? E, obviamente, apaixonado aí pela observação dos astros, né, e do céu, né? Bom, para a nossa palestra de hoje, eu escolhi esses 3 temas. Eu resolvi incluir aqui o tema Fases da Lua, isso porque a Lua desperta bastante curiosidade, aguça a curiosidade, principalmente dos astrônomos, mas também dos enamorados, dos apaixonados, né? Então, eu resolvi incluir aí esse tema exatamente para que a gente possa reconhecer, e isso também eu já observei que é objeto de questões, né, na prova da OBA. Então, acho que na prova de 2020 apareceu exatamente uma questão sobre isso. Já os temas leis de Kepler e gravitação universal, eles são mais frequentes na prova da OBA. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, eu olhei as provas dos últimos 3 anos, e nas provas dos últimos 3 anos tinha 5 questões referentes a esse tema. Deixa eu só ver se eu consigo mudar um pouco aqui, porque a minha apresentação... Eu estou colocando aqui uma segunda tela, mas a minha apresentação ela está aparecendo na segunda tela para mim. Eu queria que aparecesse aqui, só um minutinho, só alguns arranjos pequenos. Bom, deixa eu, então, projetar aqui. Ok, agora apareceu. Bom, vamos lá. Bom, então, o primeiro tema que eu vou abordar é fases da Lua, tá? E a fase da Lua, conforme mencionei, ela aguça, desperta bastante curiosidade das pessoas. Então, saber reconhecer as fases da Lua, saber, por exemplo, qual o horário em que essas luas aparecem ou desaparecem, é importante para quem vai enfrentar aí, quem vai passar pela prova da Lua, tá bom? Bom, aqui eu coloquei um desenho esquemático da órbita da Lua em torno da Terra, tá? Só para explicar aqui essa figura, nós temos a Lua orbitando em torno da Terra. Aqui nós temos a figura da Terra, né? A representação da Terra, com o norte coincidindo aqui com os nossos olhos, portanto, o norte é o ponto cardeal aqui que sai da tela, né? E esses bonecos aqui representariam pessoas que estão no Equador, tá bom? Então, imaginem que aqui são pessoas que estão no Equador. Obviamente, nós sabemos que a Terra gira. A Terra tem um movimento rotacional em torno de si mesma e ela também orbita em torno do Sol, tá bom? Então, para a gente entender aqui esse desenho,
vamos imaginar que a Terra está rotacionando em torno de si mesma, o Sol está parado e a Lua está orbitando em torno da Terra, tá bom? Bom, então isso aqui seria uma fotografia de um instante qualquer, tá? Mas, à medida que a Lua vai orbitando em torno da Terra e a Terra está rotacionando em torno de si mesma, obviamente nós temos a passagem das horas aqui na Terra, né? E esses bonecos aqui, eles representam exatamente os momentos em que a Lua aparece ou desaparece, tá bom? Então, esse boneco aqui, por exemplo, que está nesta posição, com a rotação da Terra, em torno de si mesma, ele vai, o Sol vai aparecer ou desaparecer para esse boneco, tá? A mesma coisa para a Lua. Então, se nós observarmos aqui, a Lua nova, que é exatamente a Lua cuja iluminação, ou cuja parte iluminada não se mostra, né? Não aparece para quem está aqui na Terra, tá? Por isso, a Lua nova, tá? É a Lua que está totalmente apagada, né? Isso porque a face iluminada está do outro lado, tá? Do lado esquerdo. Então, essa pessoa aqui começa a visualizar a Lua exatamente no horário das 6 horas. Portanto, a Lua nasce para algum observador aqui na Terra às 6 horas. Ao meio-dia, ela está sobre a cabeça aqui do boneco, né, do observador, e ela se põe às 18 horas, tá bom? Bom, importante ressaltar que a Lua sempre está com uma das faces iluminadas, tá bom, pessoal? Acontece que essa face iluminada, ela pode se mostrar para quem está, para um observador aqui na Terra ou não, tá? E esse mostrar ou não a face iluminada é o que define as fases da Lua, tá? Nesse primeiro exemplo, da Lua nova, a face iluminada está do lado oposto. Consequentemente, nós não vemos a Lua iluminada. Essa é, como nós chamamos, a primeira das luas. É exatamente a Lua que inicia o ciclo das fases da Lua. Essa Lua nova, ela acontece exatamente nos primeiros dias aí de cada mês. Geralmente avança aí em alguns meses, exatamente porque o ciclo, essa órbita da Lua em torno da Terra, dura 29,53 dias, tá? 29,53 dias, se nós dividirmos em 4 fases, isso dá aproximadamente 7 dias e 10 horas. Então, cada uma dessas fases que eu estou mostrando aqui, o intervalo de tempo entre duas fases consecutivas, ela dura exatamente 7 dias e aproximadamente 10 horas, tá bom? Portanto, a Lua nova é a Lua em que a face que se mostra para a Terra, ela está totalmente escura, tá? Portanto, é a Lua que não aparece aqui para a gente, tá bom? Bom, depois desses 7 dias e 10 horas aproximadamente, essa Lua, ela está ficando parcialmente iluminada, então ela está aumentando a face que se mostra iluminada, a parte que se mostra iluminada, e essa transição ocorre dia após dia, até chegar na fase em que ela percorre 1/4 desse ciclo. Por isso, nós chamamos de quarto crescente. Lembrando que, nessa situação, a Lua saindo da Lua nova, a próxima fase é a Lua cheia, tá? A fase oposta, né? Portanto, ela está transitando da fase Lua nova, em que ela não está iluminada, até a fase de Lua cheia, tá? Então, nós dizemos que essa Lua está crescendo, ela está rumando para a fase de Lua crescente. Por isso, nós chamamos quarto crescente, quando ela percorre 1/4 de volta e está andando no sentido da Lua cheia, ok? Essa Lua, quarto crescente, ela aparece aqui para o nosso boneco nesta posição e desaparece nesta posição.
Portanto, ela nasce ao meio-dia, quando o Sol aqui está no zênite, né, desse boneco, né, está sobre a cabeça desse boneco. Isso corresponde ao horário de meio-dia. Aqui nós temos o horário das 18 horas, que é quando o Sol se põe, e aqui nós temos o horário das 24 horas, ou meia-noite. Então, se nós colocássemos aqui um relógio, se essa rotação da Terra aqui, com a posição dos bonecos, pudesse representar um relógio, aqui nós teríamos o horário das 6 horas, aqui nós teríamos o horário do meio-dia, 12 horas, aqui nós teríamos o horário das 18 horas, e aqui nós teríamos o horário das 24 horas, exatamente quando o boneco está oposto ao Sol, tá? O Sol está totalmente apagado, escondido, vamos chamar assim, está totalmente escondido, tá? Então, isso daqui corresponde exatamente ao horário das 24 horas. Portanto, a Lua, quarto crescente, ela nasce às 12 horas e se põe às 24 horas, tá bom? Bom, por que eu estou falando sobre isso? Exatamente porque isso é objeto de avaliação, de questões da prova da OAB, tá? Então, nas questões que eu verifiquei, aparece exatamente quando a Lua nasce, quando a Lua se põe, que tipo de Lua. Então, é importante saber isso. Já a Lua cheia, ela tem esse nome exatamente porque a face que se apresenta para a Terra, a parte que se mostra para a Terra, está totalmente iluminada. Então, quem observa a Lua nessa situação vai observar exatamente a Lua cheia. E essa Lua, ela vai nascer para esse boneco às 18 horas e vai se pôr para esse boneco às 6 horas. Portanto, nós dizemos que essa Lua nasce às 18 horas e se põe exatamente às 6 horas da manhã. Tá ok? Bom, já a transição da fase de Lua cheia de volta para a Lua nova, a Lua vai ter que minguar, ela vai ter que ir apagando a sua parte iluminada, vamos chamar assim, e isso ocorre dia após dia. Quando ela chega no quarto de volta entre essas duas luas, cheia e nova, ela está na fase quarto minguante. E, de acordo com o nosso relógio aqui da Terra, né, da rotação da Terra, ela nasce às 24 horas e se põe ao meio-dia. Então, de hoje em diante, quem for observar aí a Lua no céu, já sabe que o horário, já sabe exatamente o horário de observar essas luas aí nos dias em que quiser fazer essas observações, ok? Bom, um dos efeitos dessa rotação da Lua em torno da Terra é o eclipse. O eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio da interposição de um segundo astro em frente à fonte de luz, tá bom? Para explicarmos isso de uma maneira bem simples, imaginem uma fonte de luz extensa, tá? É essa fonte de luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo apontar. Opa! Deixa eu ver se eu apago isso. Não consegui apagar. Bom, então nós temos essa fonte de luz extensa. Deixa eu aqui. Essa fonte de luz extensa, nós temos este obstáculo e nós temos aqui um anteparo, tá bom? Vamos imaginar isso como uma fonte de luz qualquer. Pode ser, por exemplo, uma fonte de luz no teto da casa de vocês. Então, se vocês olharem, essa fonte de luz, ela está iluminando o ambiente, mas se você colocar um obstáculo à frente dessa fonte de luz, você vai ver no chão, aí, no chão da casa de vocês, uma sombra. Essa sombra, ela tem ao lado dela uma penumbra, ou seja, você vai perceber uma sombra mais escura, um local mais escuro, e ao lado uma parte mais parcialmente iluminada. Como é que isso se dá? Bom, para entendermos como isso acontece,
vamos projetar aqui alguns raios de luz, não vamos projetar todos, obviamente, mas vamos projetar aqui alguns raios de luz que nos interessam. Primeiro, vamos lembrar lá da óptica geométrica, que os raios de luz, eles se propagam em linha reta, tá bom? Eles se propagam em linha reta e eles são independentes. Então, se nós pegarmos, por exemplo, este raio de luz que é emitido aqui pela extremidade esquerda dessa fonte de luz, nós vamos perceber que esses raios que são projetados ou que saem dessa fonte de luz neste ponto, eles vão... um probleminha aqui no meu apontador, mas eles vão, obviamente, iluminar toda esta região aqui, ó, toda essa região. Mas estamos interessados exatamente neste raio de luz aqui, que margeia o nosso obstáculo, tá bom? E se fizermos o mesmo para o lado oposto, observe que também esta região aqui, vai estar iluminando todo esse caminho aqui, todo esse chão aqui que nós estamos observando, tá? Fazendo o mesmo com a extremidade a extremidade oposta da nossa fonte de luz longa, né? Observe que nós vamos ter exatamente esse comportamento aí. E uma região em que nós teremos uma sombra. Essa região de sombra, quem estiver nessa região não vai observar ou nem vai perceber essa fonte de luz. Se nós fecharmos aí, enveloparmos aí esse ambiente, essa pessoa nem vai perceber que essa fonte de luz existe. Essa posição em que ocorre a sombra completa é exatamente a posição do eclipse total dessa fonte de luz. Vamos lembrar que eclipse é o escurecimento total ou parcial de um astro, tá? Feito pela interposição de um segundo astro. O nosso astro aqui, que está sendo interposto nessa situação, é exatamente o Sol. Então, se existe o apagamento do Sol, vamos chamar assim, o escurecimento total do Sol nessa região de sombra, quem estiver nessa região vai perceber exatamente o eclipse total desse astro, no caso, o eclipse solar total. Mas existe uma região ao lado que existe a incidência de raios, parcialmente. Essa região nós chamamos de penumbra. Então, quem estiver nessa região, por exemplo, esse boneco, vai perceber o eclipse parcial. Quem estiver na região de sombra vai perceber o eclipse total. Quem estiver na região de penumbra vai perceber o eclipse parcial, ok? Quem estiver na esquerda, por exemplo, esse boneco, vai perceber um eclipse parcial e a figura que ele vai observar aí é exatamente um Czinho. O Sol aí, no caso, se essa fonte de luz fosse o Sol, ele veria um Czinho. Quem estivesse do outro lado, ou quem estiver do outro lado, vai perceber um D. Então, vai perceber um eclipse parcial na fonte de luz, tá bom? Bom, então nós temos duas situações aí. Ou o eclipse solar ou o eclipse lunar. Isso porque, como a Lua gira em torno da Terra, quando a Lua se interpor entre o Sol e a Terra, quem estiver na Terra vai observar o eclipse solar, ou o escurecimento do Sol. Esse escurecimento pode ser parcial ou total. Uma coisa interessante de se chamar a atenção é que quando ocorrer esse eclipse total do Sol, quando acontecer esse eclipse total do Sol, observe que a face iluminada da Lua, deixa eu ver se eu consigo apontar, está aqui, ela está do lado do Sol. Portanto, esse eclipse total do Sol, ele vai acontecer exatamente na fase de Lua nova, tá bom? Conforme nós vimos no slide anterior. Então, a Lua se interpôs entre o Sol e a Terra e, consequentemente, trata-se de uma Lua nova, trata-se da Lua nova, tá bom, pessoal? Então, o eclipse solar acontece na fase de Lua nova.
A fase de lua nova, quando há interposição, a Lua tem que se colocar exatamente entre o Sol e a Terra. E isso acontece exatamente no horário de meio-dia. E quando os raios solares deixam de penetrar na atmosfera da Terra, nós deixamos de observar aquele efeito de céu azul. Então, observe, de repente é meio-dia, o cone de luz deixa de penetrar na atmosfera da Terra, deixa de haver o espalhamento que produz o efeito de céu azul e, de repente, o dia vira noite, porque não há penetração dos raios solares na atmosfera da Terra. Então, esse é um efeito que se observa no eclipse solar. O dia, de repente, vira noite para quem observa o eclipse total. E o contorno da Lua, nós vamos ver um halo de luz. Nós vamos ver exatamente o espalhamento da luz, né? Da luz que é emitida pelo Sol e que é espalhada aí pela superfície da Lua, tá bom? Já o eclipse lunar, ele acontece, como o próprio nome já diz, com o escurecimento da Lua. O escurecimento da Lua se dá exatamente quando a Lua é uma lua cheia. Observe, mais uma vez, que o escurecimento da Lua se dá exatamente por conta do sombreamento feito pela superfície da Terra, ok? Então, a Lua ela fica escurecida exatamente por conta da interposição da Terra entre o Sol e a Lua. Então, esse eclipse lunar, ele deve acontecer no horário da meia-noite, quando nós temos a lua cheia. Então, a lua, de repente, está cheia e ela vai começar a minguar. Exatamente porque a Terra vai começar a se interpor no seu percurso, vai começar a sombrear a lua. Então, nós temos o efeito de lua cheia e, de repente, a lua vai se apagando, tá? Até que haja o escurecimento total. Observe também por esse desenho que a sombra da Terra é grande, exatamente porque, se nós compararmos o diâmetro da Terra com o diâmetro da Lua, o diâmetro da Terra é muito maior. Então, esse efeito de sombreamento total da Lua, ele é mais demorado do que o efeito de sombreamento do Sol, quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, tá bom? Esse efeito, em geral, do eclipse lunar, ele demora entre 3 e 4 horas. Inclusive, nós teremos, no próximo dia 15, entre o dia 15 e o dia 16, um eclipse lunar deste mês, tá bom, pessoal? Deste mês, nós teremos o eclipse lunar total, observado aqui pela América do Sul, a África do Sul e, inclusive, alguns países lá da Europa, tá bom? Então, quem quiser observar esse efeito, vai ver algo belíssimo, tá? Esse efeito vai começar por volta das 23 horas e 30 minutos, tá? Do dia 15, e vai durar até as 3 horas da manhã do dia 16. Então, quem quiser observar esse efeito aí, pode observar que vai ser belíssimo, tá bom, pessoal? Eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês mais ou menos o que vocês devem esperar desse efeito aí, ok? Enquanto abre aqui o Stellarium é um software que os astrônomos em geral e os amantes aí da observação utilizam para prever, né? E até mesmo ver efeitos já passados, né? Então, esse Stellarium permite que você observe, por exemplo, o seu céu. Se eu abrir aqui, por exemplo, agora o Stellarium, deixa eu ver se ele já abriu, ainda não, a gente vai perceber, eu vou perceber exatamente o meu céu aqui de IDC. E, com isso, a gente consegue identificar aí os astros, né? Observar os astros
e predizer como é que será um efeito. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que vai se dar exatamente esse efeito aqui. Se de repente, no dia 15 aí, não está abrindo software, deixa eu ver. Ah, está abrindo sim. Então, se de repente aí no dia 15 estiver nublado, você já pode dizer, mas o professor George mostrou lá como é que vai se dar esse efeito. Então, aqui ele permite, por exemplo, que eu direcione para o astro e eu coloque aqui a data. Então, eu vou colocar aqui a data do dia 15 e vamos ver o que vai acontecer por volta das 23 horas e 20 minutos. A partir das 23 horas e 20 minutos, deixa eu encontrar. Está aqui, tá dando uma travada aqui, mas eu espero. Está aqui. Ele volte a funcionar normalmente. Bom, então eu vou dar um zoom aqui, porque a Lua é que nos interessa nesse momento, tá? Deixa eu tirar aqui os demais astros, meteoros, e eu vou avançar aqui exatamente para o horário do eclipse. E vamos ver o que vai acontecer a partir de 23 horas e 25 minutos. Observe que a Lua já está se sombreando, ela está naquela fase de eclipse parcial, tá? Então, ela está sendo parcialmente iluminada, está na região ali de penumbra, e nós vamos adiantar essa previsão. Estou dando spoiler aqui do que vocês devem observar entre os dias 15 e 16, e observe que a Lua ela está sendo engolida aí pela sombra da Terra. Por volta de meia-noite, a gente já vai estar com a Lua na fase quarto minguante, tá? E por volta, como eu mencionei, 00:30, a Lua já vai estar totalmente sombreada. Esse efeito, essa coloração vermelha da Lua vai ser observada a olho nu, e essa coloração vermelha deve-se exatamente ao espalhamento dos raios de luz que, ao passarem pela atmosfera da Terra, eles penetram num volume maior e, consequentemente, o espalhamento se dá num comprimento de onda da luz vermelha, tá? É basicamente o que acontece quando o Sol está se pondo. Quando o Sol está se pondo, a camada ou a quantidade de atmosfera que tem que ser atravessada é maior, e o espalhamento de luz ocorre exatamente no comprimento de onda da luz vermelha. Por isso é que a Lua terá esse tom avermelhado aí, enquanto ela estiver na região, eu adiantei demais, na região de Umbra, tá? Que é exatamente a região em que ocorre o eclipse total da Lua, beleza? Bom, isso aqui a gente pode avançar, e nós vamos perceber que a Lua... Eu estou andando muito rápido, deixa eu ir devagar. Bom, e vamos perceber que a Lua ela vai retornar à fase de Lua cheia por volta das 3 horas da manhã, como eu havia mencionado na apresentação. Tá bom, pessoal? Então, para quem eventualmente aí, se deparar com um céu nublado no dia 15 ao dia 16, pelo menos já viu aqui o efeito, o que deve se esperar do eclipse lunar nesse dia. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa é que no eclipse lunar, nós dizemos que a Lua ela experimenta exatamente as 4 fases em torno de 4 horas. Então, essa duração média aí é de 3 horas e meia, 4 horas, e a Lua, portanto, ela vai experimentar, ela vai passar pelas 4 fases. Ela vai sair da fase de Lua cheia, que é essa fase aqui do primeiro desenho, vai entrar na região de Lua nova, exatamente quando ela passar aqui pela Umbra, e depois vai retomar para a fase de Lua cheia. Então, isso corresponde exatamente a um ciclo completo de fases da Lua. Ela vai chegar na fase quarto minguante, e depois
no retorno à fase de lua cheia, ela vai passar pela fase quarto crescente. Beleza, pessoal? Bom, essa é uma fotografia do eclipse lunar ocorrido no dia 27/9/2015 na cidade de São Francisco. Obviamente, isso daqui é uma montagem, né, pessoal? Isso aqui é uma sobreposição de imagens, tá? Que o fotógrafo fez e mostra exatamente a interposição da Terra entre o Sol e a Lua e, consequentemente, um eclipse lunar total. Essa coloração avermelhada aqui, que vocês percebem no centro da foto, é exatamente a região de Umbra, a situação em que a Lua passa pela sombra completa da Terra. Bom, antes de falarmos sobre as leis de Kepler e a gravitação universal, eu vou fazer uma breve revisão histórica. Obviamente, não vou me aprofundar, tá, nos fatos históricos, mas somente para nortear a gente como que se deu essas descobertas, né, que culminaram aí com as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Bom, Nicolau Copérnico, ele foi um astrônomo, matemático, médico e religioso português, desenvolveu a teoria heliocêntrica, na qual colocava o Sol no centro do sistema solar. Explicou também como ocorrem as estações. Bom, antes de Nicolau Copérnico, obviamente, existia a crença de que a Terra era o centro do nosso sistema solar. E até mencionava-se o centro do universo, tá? A partir dos estudos de Copérnico, ele observou que não havia possibilidade de que a Terra fosse o centro do nosso sistema solar. E ele chegou à conclusão que, na verdade, o Sol que era o centro do nosso sistema solar. E, a partir da órbita da Terra em torno do Sol, ele também conseguiu explicar os efeitos ou as estações dos anos, tá bom? Ou do ano, perdão, as estações do ano. Bom, depois de Nicolau Copérnico, Tycho Brahe era um astrônomo dinamarquês. Ele deu continuidade aos trabalhos de Copérnico. E as observações de Brahe e de outros astrônomos da época permitiram determinar com precisão as coordenadas dos astros. Tycho Brahe era um observador, um exímio observador. E Johannes Kepler era um astrônomo alemão. Ele foi aluno do Tycho Brahe e ele deu também importantes contribuições para a compreensão do universo. Ele enunciou as 3 leis de Kepler, que descreve o movimento dos planetas, que é exatamente o tema que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Outro que também fez estudos referentes aos astros, né, ao movimento dos astros, foi Isaac Newton, físico e matemático inglês. Concluiu que a interação gravitacional se aplica a todos os corpos do universo. Newton usou sua descrição matemática da gravidade para provar as leis de movimento planetário de Kepler, explicar as marés, as trajetórias dos cometas, erradicando a dúvida sobre a heliocentricidade do sistema solar. Então, Newton, ele, de forma também empírica, ele concluiu que, na verdade, todos os corpos que possuem massa, eles se atraem mutuamente, tá? Anos depois, com o experimento de Cavendish, principalmente, chegou-se exatamente à expressão matemática que demonstra essa famosa lei da gravitação universal. Mas vamos falar inicialmente sobre as leis de Kepler, que, como a professora Selma falou, e eu ratifico, né, são objetos aí de questões, são temas de questões nas provas da OBA. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, eu verifiquei 5 questões sobre leis de Kepler. Então, é um tema aí recorrente, tá? E, portanto, bastante frequente aí nas provas da OBA. E o que diz a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler é também chamada lei das órbitas. E ela diz que todos os planetas giram em torno do Sol
em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos, tá? O Sol ocupando um dos focos. Ó, se é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos, nós sabemos que a elipse tem 2 focos, né? E esses focos, ou essa elipse, eles têm uma excentricidade. Essa excentricidade, ele define exatamente a deformação dessa elipse, tá? Então, quanto maior a excentricidade, maior maior seria o parâmetro horizontal aí dessa elipse, tá? Que nós chamamos exatamente desse eixo longitudinal aí. Bom, então, existe em toda a órbita de um planeta um momento em que esse planeta vai estar mais afastado e um momento em que ele vai estar mais próximo do Sol. Quando esse planeta estiver mais afastado, né, ele recebe o nome, essa posição recebe o nome de afélio. E quando ele estiver mais perto do Sol, periélio, tá bom? Certamente tem a ver aí com afastamento ou proximidade, né? Perto ou afastado, tá bom? Então, todos os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Isso é o que diz a primeira lei de Kepler. Já a segunda lei de Kepler, ele diz exatamente o seguinte: a linha imaginária que liga o Sol aos planetas que o orbitam varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Mas vamos lembrar que trata-se de um movimento elíptico, tá? Ora, se eu pegar, por exemplo, a partir do Sol que está em um dos focos e fizer uma abertura angular e imaginar uma abertura angular, tá? A partir do Sol, vamos supor que o Sol está, conforme o desenho aí, no foco da esquerda, dessa elipse. Se eu fizer uma abertura angular aqui e fizer a mesma abertura angular para o outro lado, é óbvio que essas áreas não serão iguais. Então, para que eu tenha uma área correspondente do lado mais próximo, essa abertura angular tem que ser maior. Portanto, o comprimento desse arco que o planeta tem que percorrer, o comprimento desse arco que esse planeta tem que percorrer, do lado mais próximo, ele é maior. Se essas áreas são correspondentes e o planeta tem que transitar esses comprimentos diferentes em tempos iguais, é óbvio que nesta parte mais próxima o planeta tem que andar mais rápido. O planeta tem que andar mais rápido. Essa é exatamente a consequência das leis das áreas, da segunda lei de Kepler. Isso significa dizer, em outras palavras, que quando o planeta se aproximar do Sol, para compensar o aumento da força gravitacional, que nós vamos ver daqui a pouco na gravitação universal, né, na lei de Newton, correspondente à gravitação universal, para compensar esse aumento da força gravitacional, o planeta tem que aumentar a sua velocidade tangencial. O planeta tem que aumentar a sua velocidade tangencial. Então, a primeira consequência dessa lei, da segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, é que o planeta possui velocidades de órbita que é diferente para diferentes pontos dessa órbita. Quando o planeta estiver mais próximo do Sol, a sua velocidade é maior. Isso significa dizer, em outras palavras, que o módulo da velocidade linear do planeta é tão maior quanto mais perto do Sol ele se encontrar. Ok? Então, a órbita do planeta, por ser elíptica, a consequência natural é que a velocidade tangencial do planeta não é a mesma ao longo de toda essa órbita. E, pela segunda lei de Kepler aferiu que essa velocidade tem que ser maior quando o planeta se aproximar mais do Sol. Para entender melhor isso daí, eu até sugiro um experimento aí mental para os alunos, mas que dá para fazer também esse experimento em casa. Vocês peguem uma mesa qualquer, com um furo no meio,
pegue esta mesa e amarre, coloque um barbante e uma pedra amarrada na ponta desse barbante. E faça um pêndulo, tá? Faça essa pedra pendular. Você vai ter, portanto, um movimento de um pêndulo cônico. E aí o que você faz é puxar essa corda. E veja o que acontece com a velocidade tangencial dessa pedra. Quando você puxar essa corda, mantendo, obviamente, o sistema igual da situação anterior, quando você puxar essa corda, você vai perceber que essa pedra ela vai aumentar sua velocidade tangencial. É exatamente o que diz aqui o experimento ou a segunda lei de Kepler, tá bom? Então, essa segunda lei de Kepler, ela tem a ver com o princípio da conservação do momento angular. O princípio da conservação do momento angular, beleza? Bom, já a terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período orbital, t quadrado, de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Então, ó, o quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Isso vale, essa lei física, que é chamada lei dos períodos ou lei da harmonia, vale para todos os planetas que orbitam em torno de uma estrela, não somente para a nossa Via Láctea, tá bom, pessoal? Mas vamos entender como que nós podemos interpretar essa lei de acordo com o nosso sistema solar. Nós temos diversos planetas, nós temos 8 planetas no nosso sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e esses planetas orbitam em torno do Sol com distâncias que são diferentes. Todos eles orbitam com um movimento elíptico, né? Com uma órbita elíptica, tá? E, obviamente, essas distâncias são diferentes. Consequentemente, esses períodos têm que ser diferentes. Mas a terceira lei de Kepler afirma exatamente que esta relação entre o período ao quadrado pelo raio médio ao cubo dos planetas que orbitam em torno dessa estrela deve ser constante. Portanto, esta razão para o planeta Terra é igual à razão para o planeta Saturno, por exemplo, tem que ser a mesma para Júpiter, e assim consequentemente. Com isso, nós podemos aferir, nós podemos medir ou calcular exatamente os períodos de órbitas dos diferentes planetas que orbitam, por exemplo, no nosso sistema solar. Bom, mas como podemos fazer isso? Primeiro, vamos lembrar que os movimentos desses planetas, eles são elipses, tá? As órbitas desses planetas são elípticas. Portanto, nós não temos um raio bem definido, mas a lei de Kepler, a terceira lei de Kepler, ele fala exatamente de um raio médio ou de uma distância média. Mas como nós podemos encontrar essa distância média para uma elipse? Bom, elipse, quando nós consideramos, por exemplo, que essa excentricidade é igual a 1, nós dizemos que a elipse se aproxima, no caso de igual a 1, ela é exatamente uma circunferência. E se a excentricidade é próxima de 1, significa dizer que esta elipse se aproxima muito de uma circunferência ou de um círculo, tá bom? Então, nós teríamos uma situação em que o movimento seria aproximadamente de um movimento circular uniforme. E para fazermos essa aproximação, ao invés do raio mínimo e raio máximo da elipse, nós teríamos que encontrar um raio médio. E o que seria esse raio médio? O raio médio seria exatamente a média desses dois raios. Raio mínimo mais raio máximo dividido por 2. É importante ressaltar que as excentricidades das órbitas desses planetas não é muito diferente de 1. Então, é um valor próximo de 1, de forma que nós podemos usar, sim, essa aproximação, tá bom? É óbvio que se nós quisermos fazer cálculos mais precisos,
nós precisaríamos considerar exatamente esse movimento elíptico e trabalhar com esses raios aí, mínimo e máximo. Beleza, pessoal? Mas como nós podemos fazer isso? Se nós estamos imaginando que essa excentricidade é próxima de 1 e que a única força que atua sobre esse planeta é exatamente a força gravitacional, e eu já estou dando um spoiler aqui do que a gente vai ver da gravitação universal, mas a título de conhecimento, essa força gravitacional, de acordo com Newton, ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros desses planetas, tá bom, pessoal? Então, a expressão é exatamente esta expressão aqui, força gravitacional. Opa, passou o slide. Deixa eu voltar. Ah, não passou, não. Só passou para mim aqui. Ok. Então, a expressão é exatamente essa daqui. Não estou conseguindo contornar, porque... Só um minuto. Bom, minha caneta está passando aqui o slide. Bom, mas deixa eu, então, só apontar aqui, ó. A força gravitacional, portanto, força gravitacional é dada por essa expressão aqui, G, que é a constante gravitacional, vezes a massa da estrela, vezes a massa do planeta, dividido pelo raio ao quadrado. Mas esta força, se ela é a única força, ela é a força centrípeta, ela é a própria força centrípeta. Portanto, ela varia com o produto da massa vezes a aceleração centrípeta. E vamos nos lembrar que a aceleração centrípeta é velocidade tangencial ao quadrado dividido por R. Igualando essas duas forças, isso porque a nossa força gravitacional é a única força que atua, portanto, ela é a própria força centrípeta, e assumindo que a velocidade é igual ao comprimento da circunferência, dividido pelo tempo que ela gasta para uma órbita, e vamos chamar esse tempo de período, tá bom? Então, isso será igual a 2πr dividido pelo período. Fazendo essas substituições aí, nós vamos chegar exatamente à famosa lei de Kepler, terceira lei de Kepler, que diz que o período da órbita de um planeta ao quadrado, dividido pelo seu raio médio ao cubo, deve ser igual a 4π² vezes a constante gravitacional vezes a massa da estrela. Então, observe que para uma estrela orbitada por diferentes planetas, essa razão em t² sobre r ao cubo deve ser a mesma para todos os planetas. E ela deve depender exclusivamente da massa da estrela. Não depende da massa do planeta, tá bom? E isso é uma constante. Ok, pessoal? Bom, dito isso, nós podemos, por exemplo, calcular o período de órbita dos diferentes planetas do nosso sistema solar. Nós tomamos aqui como padrão a Terra, tá? Então, a distância entre a Terra e o Sol nós chamamos de uma unidade astronômica, tá? É assim que os astrônomos geralmente se referem, né, ao movimento da Terra. Então, a distância Terra-Sol, eles chamam de uma unidade astronômica. E também o período de órbita da Terra, eles chamam de um ano terrestre, tá bom? E todos os demais são calculados a partir exatamente desse padrão, né, desse padrão de escala. Por exemplo, Marte, que está a 1,524 unidade astronômica, ou seja, está a 1,524 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ele tem uma órbita de 1,88 ano terrestre. Portanto, se o ano terrestre tem 365, a órbita do planeta Marte será 1,88 vezes 365, que daria quase 700, mais aproximadamente 700 dias, tá? E assim, nós conseguimos calcular ou estimar
a órbita de todos os planetas que orbitam em torno do Sol, tá bom? A título de informação aí, por exemplo, você tem que Netuno, ele gasta 164 anos, aproximadamente 165 anos, para orbitar em torno do Sol. Urano, 84. Então, quem de repente viver aí os 84 anos vai ver o planeta Urano, obviamente não vai ver, mas vai ter conhecimento de que o planeta Urano retornou à sua posição enquanto ele estava vivo. Beleza? Bom, rapidamente vou falar também sobre as leis da gravitação universal, mas eu não vou me aprofundar muito. Por quê? Porque acho que não é objeto do nosso estudo aqui. Como o nosso evento é de preparação para a OBA, a gente vai simplesmente se ater a discutir de maneira superficial, né, as leis da gravitação universal. Que diz exatamente o seguinte: dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção das retas que os unem e cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Tudo isso que foi dito aí em cima pode ser resumido simplesmente por uma expressão matemática, que é exatamente essa expressão matemática que está sendo mostrada aí nesse quadro destacado. Ela diz simplesmente que a força de interação entre duas massas é igual a uma constante gravitacional, isso aí no caso de astros, né, de corpos celestes, é igual a a constante gravitacional vezes a massa do primeiro corpo ou do primeiro astro, vezes a massa do segundo astro, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado, é importante lembrar, corresponde à distância aos centros desses corpos, tá bom? Ao centro desses corpos. Bom, é importante ressaltar também que essa força gravitacional, ela se aplica a quaisquer corpos que possuem massa. Quaisquer corpos que possuem massa, eles vão ter essa interação gravitacional entre eles. Porque nós não vemos o efeito, por exemplo, da atração entre pessoas. Obviamente, pessoas têm massa. Pessoas têm massa. Então, essa atração existe entre pessoas que possuem massa. Só que, observe o valor dessa constante gravitacional. É 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso é um valor na menos 11. Isso é um valor muito pequeno. Então, quando nós colocamos aí massas de pessoas, que é em torno aí da média de 70 quilos, tá? Quem não tiver muito gordinho, esse valor da força gravitacional é muito pequena, se comparado, por exemplo, com a força de atrito que nós temos aí com o solo. Então, essa força gravitacional, por ser muito pequena, ela não causa efeito nenhum. Quem já teve a curiosidade de observar, por exemplo, o experimento de Cavendish, já deve ter percebido que, mesmo naquele experimento ali, que é isento de por exemplo, ação de vento, por ser um ambiente controlado, a deflexão devido à interação entre massas muito diferentes é muito pequena, da ordem de 1 grau ou 0,3 grau, se não me engano. Tá bom, pessoal? Então, essa força gravitacional entre os corpos de massas pequenas é muito ínfima, beleza? Mas para os corpos celestes, para os astros, para o Sol, para a Terra, essa força é considerável, tá bom? Bom, outra consequência da ação da força gravitacional é que os corpos caem exatamente por ação dessa força. E se nós imaginarmos, por exemplo, dois corpos de massas distintas, as forças gravitacionais que agem sobre esses dois corpos vão ser diferentes. De acordo com a expressão da força gravitacional, ela tem que ser proporcional, lembrem-se, à constante gravitacional, vezes a massa do primeiro corpo, nesse caso aqui é a Terra, tá? Nós estamos considerando a Terra, a massa do segundo corpo, que eu estou chamando de M1, dividido pela distância ao quadrado. Estamos considerando que as distâncias são iguais, ou seja,
os corpos caem de uma mesma altura, tá bom? E a mesma coisa para a força gravitacional 2. Então, ele será o produto da constante gravitacional vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo M2, dividido pela sua distância ao quadrado. Como as massas são diferentes, é óbvio que essas forças são diferentes. Essas forças, portanto, M1G e M2G são diferentes, porque as massas M1 e M2 são distintas. Essa força M1G nós chamamos de peso do corpo P1. E observe, o peso do corpo M1 é diferente do peso do corpo M2. Porém, se nós soltarmos esses dois corpos, eles caem ao mesmo tempo. E eles atingem o solo com a mesma velocidade. Então, neste caso, esses corpos estão sujeitos a uma mesma aceleração. Apesar dos pesos serem diferentes, quando eu divido esse peso pela massa, que corresponde exatamente à aceleração gravitacional, esses parâmetros, ou este parâmetro, tem que ser o mesmo para os dois corpos. Isso significa dizer que o quociente entre o peso do corpo M1 dividido pela sua massa é igual ao quociente do peso P2 dividido pela massa M2. Isso define a nossa aceleração gravitacional, que próximo à superfície da Terra vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Observe que esse valor da constante gravitacional, como mencionei, é o mesmo para corpos próximos à superfície da Terra. Mas, se nós elevarmos esses corpos aí a diferentes alturas, é óbvio que esta constante gravitacional vai mudar. Portanto, nós dizemos que a constante gravitacional varia com a altura, e ela será igual à constante gravitacional G multiplicado pela massa da Terra, dividido pelo raio mais uma altura H ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, se nós considerarmos aí uma altura H relativamente alta, nós temos que levar em consideração aí essa medida no cálculo dessa constante aí, que é a constante gravitacional, a aceleração gravitacional. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Bom, agora eu vou passar ao bloco de notas, porque eu escolhi aqui exatamente algumas questões que apareceram nas últimas provas, né, da OBA. Essa primeira, por exemplo, é uma uma questão da prova de 2019. Então, a gente vai passar a discuti-la agora. Tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo ver bem, né? Sim, estamos enxergando bem. Está aparecendo o bloco de notas, OneNote para Windows 10. Isso, exatamente. Ok. Bom, então, deixa eu ler essa questão para que a gente possa, baseado exatamente no que a gente viu, para que a gente possa discuti-la. Diz o seguinte: as leis de Kepler são as 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler, um matemático e astrônomo alemão. Kepler estudou as observações colhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo Tycho Brahe e descobriu por volta de 1605 que os planetas seguiam essas 3 leis matemáticas. A primeira lei, lei das órbitas, diz que a órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos. A segunda lei, lei das áreas, afirma que a reta que une o planeta Sol varre áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei, ou lei harmônica, relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente com o cubo de sua distância média ao Sol. A figura mostra a órbita da Terra, fora de escala e bem mais achatada, e as posições da Terra ao longo do ano. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação.
Deixa eu aumentar um pouco aqui. Só um minuto. Exibir. Deixa eu aumentar. Ok. Vamos às afirmações. Eu preciso também enxergar. Dá para ver sim. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Observe que as posições aqui definem os meses, tá? Observe que, à medida que os meses passam, ou à medida que os meses avançam no ano, o planeta vai se afastando do Sol, ok? Então, ele vai ficando mais distante, ok? Então, ele diz que entre março e abril, observe, março está aqui, abril está aqui, portanto, mais próximo aqui do Sol, do que maio e junho. Maio está aqui, junho está aqui, ok? Então, entre maio e junho, nós temos um afastamento. O planeta estando aqui, ele vai estar mais afastado do que entre março e abril. Nós vimos lá pela segunda lei de Kepler que quando o planeta está mais próximo do Sol, a sua velocidade aumenta exatamente para compensar o aumento da atração da força gravitacional, ok? Então, está correto. Entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Então, essa afirmação está certa. Deixa eu só mudar aqui a ponta desse lápis, que está muito fina. Ok. Bom, a segunda afirmação, em fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Não, né? Em janeiro, ela é a maior possível e em fevereiro, a partir de fevereiro, ela vai diminuir. Por quê? Porque o planeta está se afastando do Sol, tá? Quanto mais distante do Sol, menor a velocidade orbital. Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade orbital. Então, essa afirmação 2 está errada. Bom, eu não sei se vocês querem, de repente, que vocês opinem, o que é que vocês acham? Vocês querem discutir com vocês opinando? O que é que vocês acham, pessoal? Ou querem que eu responda diretamente? Vocês é que mandam. A terceira afirmação diz o seguinte: a força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra. Nós já vimos que a força de atração gravitacional, ela varia com o inverso do quadrado da distância. Portanto, não há como ela ser a mesma em todos os pontos. Essa força é variável, tá? E quanto maior a distância, menor será esta força. Então, é equivocada esta afirmação de que a força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra, ok? Quarta afirmação diz o seguinte: pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é a menor. Observe que julho é, de fato, o ponto mais distante do Sol. Porém, de fato, ele vai ter a menor velocidade tangencial. A velocidade tangencial é a menor possível. Mas essa afirmação é pegadinha. Porque ele fala que quem afirma isso é a terceira lei de Kepler, e não é. A terceira lei de Kepler está associada com o período de órbita, o quociente entre o período de órbita e o cubo do raio médio desta órbita, tá? Então, esta afirmação é incorreta somente porque ele afirma que é a terceira lei de Kepler que diz isso, e não é. É a segunda lei de Kepler. Ok? Então, isso é pegadinha. E a última afirmação, pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro
a velocidade orbital da Terra é a maior. Observe que janeiro está mais próximo do Sol. Portanto, é verdadeiro isso, e é verdadeiro também que quem define isso é a segunda lei de Kepler. Beleza, pessoal? Então, é uma questão relativamente fácil, tá? E que tenho certeza que depois da aula de hoje não tem mais como errar. Bom, a segunda questão que eu escolhi diz exatamente o seguinte. A lei da gravitação universal de Isaac Newton diz que a força F entre dois corpos de massa M1 e M2 é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Ou seja, a expressão da força, tá? Em que G é a constante gravitacional. Terra e Vênus têm quase a mesma massa. Então, massa de Vênus é aproximadamente igual à massa da Terra. Mas a Terra está a uma unidade astronômica. Então, a distância, vamos chamar assim, ó, distância Terra-Sol é igual a uma unidade astronômica, tá? E a distância do Sol a Vênus está a 0,7 unidade astronômica do Sol, tá? Então, a distância do Sol e Vênus está a 0,7. Então, distância Vênus, Sol é igual a 0,7 unidade astronômica. Assinale a opção, assinale com X a opção que indica o quão maior é aproximadamente a força gravitacional do Sol sobre Vênus do que a força gravitacional do Sol sobre a Terra. Em outras palavras, ele quer a razão entre a força Sol-Vênus e força Sol-Terra, tá bom? Então, força Sol-Vênus, eu vou escrever assim, ó, para ficar resumido. Força Sol-Vênus dividido pela força Sol-Terra, tá bom? Isso será igual a G vezes a massa do Sol, vezes a massa de Vênus, dividido pela distância ao quadrado. Que distância? Distância do Sol a Vênus. Distância Sol-Vênus ao quadrado. Dividido por, mesma coisa para a força Sol-Terra, constante gravitacional, vezes a massa do Sol, vezes a massa da Terra, dividido pela distância Sol-Terra ao quadrado. Ok, pessoal? Bom, mas agora vamos substituir os parâmetros que foram dados. Mas antes de substituir, eu já vou eliminar alguns aqui que são iguais, tá? Então, ó, a constante gravitacional é a mesma. A massa do Sol é a mesma. E o problema diz que a massa da Terra é aproximadamente igual à massa de Vênus. Portanto, nós podemos também cancelar, né? Nós podemos dividir isso, dá igual a 1. Nós ficamos, portanto, com 1 aqui em cima. 1 sobre... Opa, deixa eu mudar aqui a cor. 1 sobre a distância Sol-Vênus. Distância Sol-Vênus é 0,7 unidade astronômica. Então, 1 sobre 0,7 ao quadrado sobre 1 sobre distância Terra-Sol ao quadrado. Mas a distância Terra-Sol é uma unidade astronômica. Portanto, isso dá 1 sobre 1 ao quadrado. 1 sobre 1 é 1. Portanto, isso será 1 sobre 0,7 ao quadrado. E a unidade, ou a unidade de medida aqui é a dimensional, tá, pessoal? Portanto, isso dá 1 sobre 0,7 ao quadrado, ou 1 sobre 0,49. 1 sobre 0,49, vamos aproximar 0,49 para 0,5. 1 sobre 0,5 é aproximadamente 2. Portanto, a resposta correta é o item B. Ok, pessoal? Tranquilo até agora? Observe que não tem complexidade nenhuma, né? Deixa eu projetar aqui. Bom, isso aqui não vai caber tudo numa tela. Bom, a questão 13, essa foi, se não me engano, a questão de 2020.
questão de 2020. Ela diz o seguinte: as 3 leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas, luas, cometas, satélites artificiais e, para os planetas, dizem o seguinte: primeira lei, lei das órbitas, a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Segunda lei, lei das áreas, diz que uma linha reta entre o Sol e o planeta varre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. A terceira lei, ou lei dos períodos, diz que o quadrado do período orbital dividido pelo cubo da distância média do planeta ao Sol é uma constante, ou seja, período quadrado sobre a distância ao cubo é igual a uma constante. A figura ao lado traz o esquema das órbitas dos 6 primeiros planetas do Sistema Solar na escala correta de distância, onde 1 centímetro é igual a 1 unidade astronômica. Então, cada centímetro aqui da figura corresponde a 1 unidade astronômica, tá? Note que a constante K é a mesma para todos os astros que orbitam o Sol e depende das unidades usadas para se expressar P e D. Por exemplo, no caso da Terra, se usamos o período P em unidades de anos terrestres e a distância média D ao Sol em unidades astronômicas, UA, que é a distância entre o Sol e a Terra, então temos, se você fizer essa constante aqui, você vai perceber que isso é igual a 1 unidade astronômica ao quadrado dividido por 1 unidade astronômica, em cima, um ano terrestre ao quadrado, e embaixo, 1 unidade astronômica ao cubo. Então, isso é igual a 1, tá, pessoal? O que significa dizer que essa constante é igual a 1. Mas lembre-se que o problema disse que trata-se da órbita dos 6 primeiros planetas. Então, nesse problema, é importante saber qual é a sequência correta dos planetas do Sistema Solar. Então, aqui nós temos na primeira órbita, Mercúrio, aqui na segunda órbita, Vênus, terceiro, Terra, observe que Terra está exatamente na posição 1 centímetro, portanto, 1 unidade astronômica, tá? Que é exatamente o padrão que se utiliza. O próximo planeta aqui seria Marte. O seguinte seria Júpiter. E aqui, Saturno, tá ok? E aqui, Saturno. Bom, agora vamos ver o que é que se pede. Dito isso, marque com X a opção que traz o período aproximado de Júpiter em anos terrestres, sendo que a distância média de Júpiter ao Sol, em unidades astronômicas, está na figura. Então, observe que nós identificamos Júpiter aqui, e Júpiter está a 5,2 unidades astronômicas de distância do Sol. E é exatamente esse parâmetro que nos interessa. Então, vamos usar que a distância de Júpiter corresponde exatamente a 5,2 unidades astronômicas. Nós só precisamos disso para encontrarmos o período. Então, vamos fazer o seguinte: período de Júpiter ao quadrado, a nossa expressão, dividido pela distância de Júpiter ao cubo, tem que ser igual à nossa constante. Mas a nossa constante K é igual a 1. Portanto, o período de Júpiter ao quadrado será igual a 1 vez a distância de Júpiter ao cubo. Distância de Júpiter ao cubo. Isso corresponde a 1 vez. Distância de Júpiter ao cubo é distância de Júpiter é 5,2 unidades astronômicas. Elevando isso ao cubo, isso dá 5,2 ao cubo. 5,2 ao cubo, se a gente fizer aproximado, 5, isso dá 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao cubo é 25 vezes 5 ou 125. Portanto, eu posso dizer que aproximadamente o período de Júpiter ao quadrado é aproximadamente 125. Ah, professor, mas não é exatamente 125. Não tem problema. Observe que os valores ali de respostas, eles são bastante diferentes uns dos outros. Então,
fazer essa aproximação não vai implicar em erro de questão. Se nós formos criteriosos aqui e utilizarmos 5,2, você teria que fazer 5,2 vezes 5,2, pegar esse resultado e multiplicar de novo por 5,2, tá bom? Isso daria, pessoal, só para título de informação, aproximadamente 140,6, tá? Mas a gente aproximou aqui para 125. Como é que a gente acha agora o período? Período de Júpiter, eu tiro a raiz em ambos os lados, tá? Isso dá raiz de 125. E se vocês fizerem aí na calculadora de vocês, 125, isso vai dar aproximadamente 12, tá? Portanto, o período de Júpiter é aproximadamente 12 anos terrestres. O período de órbita de Júpiter é aproximadamente 12 anos terrestres, ok? E essa seria a resposta para essa questão. Observe que todos os outros diferem. 3 ao quadrado daria 9, você nunca chegaria a 125. 5,2 ao quadrado dá 25 aproximadamente. E 27 explode, tá? Então, mesmo com essa aproximação, não há como errar a questão, simplesmente por conta dessa aproximação. Ok? Bom, a última questão, questão 7, é uma questão de 2021, uma questão do ano passado. Ela diz o seguinte: um satélite artificial de massa M encontra-se em uma órbita circular de raio R, em torno da Terra. Seu período orbital vale P. Então, nós temos aqui um satélite que está orbitando a Terra, tá? Satélite que está orbitando a Terra, e ele possui uma massa M. O problema diz que esse satélite tem um período, tá, de órbita e um raio de órbita. Assinale a alternativa que traz o que aconteceria com o raio da órbita se o satélite tivesse o dobro da massa e mantivesse o mesmo período orbital. Então, ó, o satélite apresenta o mesmo período orbital, só que ele aumentou, dobrou a sua massa. Vamos lembrar, pela terceira lei de Kepler, que ela simplesmente relaciona período com raio médio de órbita. E isso é igual a uma constante. Nós, inclusive, calculamos essa constante. 4π² vezes constante gravitacional vezes a massa da Terra. Isso porque o satélite está orbitando a Terra, tá, pessoal? Portanto, nada é dito com relação à massa do satélite aqui, tá? O problema diz que se o satélite tivesse o dobro de sua massa, mas observe que esses parâmetros, período e raio de órbita, não depende da massa do satélite, depende exclusivamente da massa da Terra, que é o astro que o satélite está orbitando. Portanto, alterar a massa não fará alterar o período da órbita. Portanto, e nem o raio, tá? Nem o período da órbita, nem o raio. Portanto, alterar a massa não altera o raio da órbita desse satélite. Portanto, permaneceria inalterado. Ok, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para mostrar, professora. Eu me coloco, então, à disposição para responder eventuais questionamentos. Muito obrigada, professor. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat dos alunos. Eu acho que se eu fosse fazer a prova da UBA, eu já tinha visto assim que eu tinha aprendido várias coisas e revisado algumas, né? Vamos ver se alguns alunos aqui fizeram perguntas. E se também quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta, Ive tinha perguntado se, logo bem lá no início, se o movimento que a Lua faz em torno da Terra é o que chama de revolução. Na verdade, existem dois movimentos, né? Existe um movimento que a Lua faz girando em torno de si mesma e um movimento que é o movimento orbital. Esse movimento que a Lua faz, girando em torno de si mesma, ela faz
com um período de aproximadamente 27 dias, enquanto que o período de órbita em torno da Terra dura 29,53 dias. Mas por que, então, se a Lua gira em torno dela mesma e nós vemos sempre a mesma face da Lua, como que isso acontece? Isso acontece exatamente porque esse período de revolução ele coincide aproximadamente com o período de órbita e, consequentemente, a Lua faz esse movimento. Na verdade, não é um movimento em torno de si mesma, mas é que a Lua ela está orbitando, vamos lembrar, juntamente com a Terra, o Sol. Então, este movimento que é aparente aí, que seria o movimento de rotação da Lua em torno de si mesma, ela não é perceptível exatamente porque ele tem aproximadamente a duração da revolução, da órbita, vamos chamar assim, da Lua em torno da Terra. Então, inclusive, há um experimento mental aí que é proposto por alguns astrônomos que diz, olha, tente fazer isso, tente fazer uma revolução em torno da Terra, sempre olhando, imagine, faça o seguinte, bote uma cadeira, tá, numa sala e faça uma revolução em torno dessa cadeira, sempre olhando para a cadeira. Sempre olhando para a cadeira. Então, se você fizer isso, você vai perceber que você está girando em torno de si mesmo, em torno da sua posição, tá? Mas você sempre vai estar olhando para a cadeira. Então, é como se esse efeito aí de revolução ele não fosse perceptível. E não é. Exatamente por isso é que a gente vê sempre a mesma face da Lua. Então, existem dois movimentos, que seria esse movimento de revolução e o movimento de órbita da Lua em torno do Sol, ou da Terra, desculpa.